boa tarde a todos, boa tarde, Alessi, ao Sandro, boa tarde a quem já está na sala conosco. Eu sou Beth Lacerda, eu estou coordenadora da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, e dentre os trabalhos que temos desenvolvido dentro dessa situação inusitada que estamos vivendo, esta foi uma das propostas sugeridas pelas pessoas que nos acompanham, que é mencionar quanto à ótica da administração. E para isso nós teremos aqui dois ilustres convidados. A professora Leci Moreira, que é doutora em psicologia, vai nos falar sobre a perspectiva da psicologia. E o professor doutor Sandro vai nos falar sobre a perspectiva dessa situação na ótica da administração. Eu vou pedir que cada um deles se apresentem ao iniciar a sua fala, por gentileza, e nós estamos organizando o trabalho da seguinte maneira. Nós teremos aí 20 minutos de exposição para cada um dos apresentadores e depois teremos mais 20 minutos para responder as questões que vocês, porventura, apresentarem, ou ao vivo, né, que pode também, me parece, e também via chat, né, por escrito. E a gente formula um bloco e pede para que os nossos convidados respondam a essas questões. Antes da gente iniciar, eu quero convidar vocês a visitar as mídias sociais do Conselho Regional de Psicologia, especialmente o link das comissões de trabalho, são inúmeras comissões, a Psicologia Organizacional e do Trabalho é apenas uma delas, e conheça todo o trabalho que tem sido desenvolvido por esses grupos de especialistas interessados nas temáticas respectivas e os trabalhos produzidos, muitos deles estão online. E, ultimamente, a gente tem dedicado bastante tempo para falar da afetação da nossa categoria em relação a essa pandemia, né? A essa situação fora de um padrão, mas que a gente está submetido a ela. Então, é importante que a gente encontre um meio de superar essas questões. Combinado? Fiquem à vontade para participar. Leci, por gentileza, eu passo a palavra para que você não só se apresente os seus comentários, mas nos traga um pouco da sua experiência aí com relação a essa questão da psicologia dentro das organizações. Por favor, Leci. Eu vou começar a minha apresentação em PowerPoint, então eu vou ligar para o PowerPoint, vocês não vão ver um pouquinho, mas eu vou ligar, ok? Para o PowerPoint. Boa tarde, gente. Agradeço ao Conselho Regional de Psicologia pela oportunidade de apresentar algumas considerações sobre os cuidados com a saúde do e da trabalhadora, na perspectiva da psicologia e da administração. E pelo fato de fazê-las ao lado de Sandro e Elizabeth, queridos companheiros de percurso profissional. Estendo meus agradecimentos a vocês que estão participando desta live. Falar do meu percurso, da minha formação, é um cerimonial. E eu atribuo sentido a esse cerimonial por dois motivos. Primeiro, de homenagear publicamente os grandes mestres e instituições que contribuíram para a minha formação científica e atuação profissional, mas, acima de tudo, que agregaram valor à minha formação humana cidadã.
e destaco a importância na minha apresentação da inseparabilidade dos saberes constituídos via formação científica e dos saberes e valores da experiência via formação humana para o agir em competência fundamental à atuação profissional. Então, portanto, eu vou passar a minha formação em silêncio, também em respeito a outras pessoas que neste momento não foram citadas. Essa é a minha última apresentação, né? Porque no momento eu estou na Proergo, Desenvolvimento Profissional, junto com a minha filha, Francis Mendonça, num trabalho e projetos que fizeram parte também de toda a minha história. Bom, na apresentação, o título já diz: Cuidados, Saúde do Trabalhador, Psicologia e Administração. Eu vou inverter um pouquinho essas variáveis, eu vou começar com a psicologia, administração, saúde do trabalhador e, por fim, cuidados. Em um texto do Yves Schwartz, ele apresenta um mapa mental que ele traz um breve panorama da história cultural do conceito de atividade. Lógico que não vai dar tempo de passar tudo isso, mas é importante para a gente ver que, de um lado, o autor tenta trazer para a gente as preocupações da fundação de um conhecimento verdadeiro e, do lado direito, por exemplo, as preocupações ligadas ao enigma do fazer técnico ou industrioso, que tem tudo a ver com a nossa questão da psicologia e trabalho, né? E ele também ressalta que, embora, né, vários autores, como Spinoza, Leibniz, né, trouxeram contribuições para o tema, que é o conceito de atividade, Kant foi o primeiro a dar um estatuto real a essa ideia de atividade, principalmente por trazer uma ideia de mediação e de ter um poder altamente enigmático. Depois de Kant, a gente tem, então, um breve, mas um intenso trabalho de Fichte, que ele pode ser considerado o filósofo da atividade, bem como Hegel e Marx. E esse conceito que aparece em Kant, de Tachtigkeit, que se torna mais explícito para essa inteligibilidade do materialismo dialético. Contudo, com a psicologia soviética, né? E aí a gente vai ter Vygotsky, Leontiev, Bakhtin, que esse conceito vai ser apropriado pelo Capital, naquele sentido do Capital, e reelaborado por essa psicologia. Em parte, graças a isso, a noção de atividade, né, vai ganhar uma nova força nos anos 70 e será reapropriada por essas duas escolas. Uma que é da ergonomia da atividade e a outra que é a escola dos sistemas e das teorias da atividade, de Egerton, Dewey e outros. Por que eu estou chamando a atenção para esse conceito da atividade? Porque a psicologia do trabalho, né, ela vai trazer essa inseparabilidade da atividade que traz quem é que faz, né? A atividade ela é feita por um ser humano e ele faz o quê? Então, uma atividade de trabalho, processos de subjetivação expressos nessa atividade e processos de trabalho. É dessa inseparabilidade, é nesse encontro, nessa inseparabilidade de subjetivação e trabalho que eu falo, né, de onde eu falo. Quer dizer, o meu campo epistemológico é das clínicas do trabalho e o da saúde mental e trabalho, que considera essa inseparabilidade. Então, nisso, né, aqui eu fiz um resumo maior, destaco a questão, né, dessas duas escolas, que veio pelo Egerton e o Dewey, e toda essa turma do prescrito real, desde Alain Wisner, que mostrou que um trabalho, por exemplo, quando eu passo uma tarefa, então Wisner diz isso no livro dele muito claramente, faz uma tarefa, aí você programa numa tentativa de cientificizar, né,
o trabalho, Taylor, Ford, né, a ergonomia americana veio muito disso, e aí ele tentava cientificar. Quando o sujeito fazia, ele fazia de outra forma. E nem sempre para pior. Às vezes, há uma experiência do Wisner, que ele fala, eu programei em 1 minuto e as pessoas fizeram em 50 segundos. E aí foram para cima dele. Pô, Wisner, você fez isso, olha lá, podia ser num tempo mais rápido. Ele falou, sabe de uma coisa? Isso não é questão para a ergonomia, isso é questão para a psicologia. E eu amo essa frase do Wisner, porque nesse momento ele mostrou a interferência dos processos de subjetivação nos processos de trabalho. E daí, então, veio toda essa história da ergonomia da atividade por esses autores e as clínicas do trabalho, né, sob as quais eu utilizo nesse nosso pensar aqui, nessa minha reflexão. Mas ainda nesse esquema do Schwartz, eu queria chamar um pouquinho o Sócrates, porque às vezes na relação com o trabalho, eu me lembro muito dessa frase, eu sei que nada sei. Por quê? Quantas vezes você escuta de um trabalhador um jeito de contar, ou um problema que está lá, e você vai, já sei o que é. Não. Só indo lá, só indo ao campo, só verificando, só perguntando, aquela coisa grande, você destrinchando em miúdos, é que às vezes você consegue responder a questões maiores. Então, no trabalho, sempre a verificação, a checagem, ele é fundamental. E outra coisa também que eu queria trazer é que, ligada à questão da psicologia no trabalho, numa evolução, é a questão da área da saúde mental. Então, começa no século XX, principalmente via movimento da psiquiatria social, né? Paul Sivadon, psicopatologia do trabalho, Louis Le Guian, Folland, Bonafé, e hoje a gente tem trabalhos de Victor, Bernardo Ré e todos os outros da clínica do trabalho que ajuda. Com isso, e agora aqui no Brasil já, com a reforma psiquiátrica, a gente também já tem certeza que o processo de adoecimento mental ele é multicausal, inclusive uma das causas pode ser o trabalho, já comprovado no nexo causal, depois nexo técnico e agora já legitimado e institucionalizado pelo nexo técnico epidemiológico previdenciário. E, consequentemente, temos que pensar novas formas de tratá-lo, né, esse processo, permitindo uma inserção social e uma apropriação e uma reinserção desse sujeito na qualidade de vida e nos seus direitos de cidadão. Então, se eu tenho isso, vamos então pensar que quando Schwartz colocou aquilo tudo, lá no miolinho do esquema dele, estava lá a questão taylorista, fordista, e um declínio desse taylorismo-fordismo. Quando comecei a fazer meu mestrado, a minha tese de mestrado foi exatamente em cima disso. Essa passagem do taylorismo-fordismo para o sistema japonês, que implicava uma saída, né, de um trabalho muito mais individual para um coletivo. Então, nesse momento, a minha dissertação, ela tinha que compreender as transformações de trabalho, analisar saberes, ver vínculos, porque uma coisa é trabalhar individualmente, outra em grupo, valores, contradições, lutas, não dou conta, né, que são as insuficiências. E o que a gente encontrou lá? Muitas das coisas que Schwartz, Odoni e Duhafur tinham colocado. Uma defasagem realmente entre o prescrito e o trabalho real. E ainda diria agora, né, as questões em cima do real do trabalho, que é um conceito colocado por Yves Clos, é sempre aquilo que não está posto, que poderia ser feito, deveria ter sido feito, né? Mas uma coisa, com certeza, o conceito, simplesmente o conceito em si, ele se encontrava defasado da relação da experiência. Então, do ponto de vista de formação profissional, e aí eu coloco isso principalmente porque é um evento dessa comissão, e também o impacto da formação na qualidade, né, do profissional, no adoecimento, nas estratégias desse profissional nas empresas, nas organizações, tem um problema que é essa dificuldade de articular, né, a formação com o saber no trabalho. E o que Schwartz começou a colocar? Que a gente deveria, baseado na experiência do Ivar Odoni, a fazer uma comunidade científica, a juntar o que é a faculdade, o que é a universidade, o que a ciência ensina e o que o trabalhador faz. Será que era possível aproximar
ligar esse patrimônio de experiências coletivas da classe, do trabalhador, com o ensino universitário, para tentar criar uma competência profissional ampliada? Essa era uma questão. Eles conseguiram isso durante muito tempo, mas não foi suficiente, porque, lógico, né? Todo mundo sabe como é difícil dialogar, manter estágio, entrar numa empresa, discutir coisas nessas empresas, aceder à alta gestão, enfim. Então, o Schwartz propõe assim, vamos repensar, então, uma forma de se pensar, né? Uma disciplina do pensamento, onde a gente sempre teria, então, num eixo A, conceitos, saberes, valores, constituídos por esse universo científico, e num eixo B, os valores da experiência. Mas a gente teria que reaproximar esses dois, fazer o diálogo, fazer circular, retorcer isso, né? E ao fazer isso, o que a gente tem? A gente teria que convocar e reconvocar a experiência, mas teria também de ver o outro como alguém que a gente vai aprender. Né? Olha, como é que é mesmo? Sem pressupor sobre o que ele faz, sobre valores, né? E ao mesmo tempo, quando vamos lá no trabalho, lá no posto, vamos verificar o processo de trabalho, reconstituir as dramáticas do uso de si, diria Schwartz. O que é esse reconstituir essa dramática? Minhas dúvidas, minhas questões, meus conflitos, meus debates de normas e valores, enfim, o que eu estou vivendo naquele momento, o que está sendo o impedimento daquilo. E, se possível, renormalizar essa atividade de trabalho. Então, nesse sentido, eu teria forças de convocação e reconvocação, mas eu teria o problema. Será que eu conseguiria fazer esse diálogo entre o domínio científico e os saberes investidos? Eu precisaria ter aderência e desaderência de saberes, porque se eu ficar fixo, aderido a um tipo de saber, novos saberes não entram, novas possibilidades de pensar, de produzir conhecimentos também não acontecem. E outra, porque esse novo pensar é a renormalização. Ela é feita a partir de um mal-estar, que é o desconforto intelectual. E muitas vezes a gente não quer sair da área de conforto, né? A gente quer seguir, tá bom, vamos fazer assim mesmo. Então, esse renormalização implica, né, num trabalho. E que muitas vezes também a gente tem que pensar que essa renormalização vai fazer um confronto de saberes e experiências. E muitas vezes vai invalidar partes dos saberes que já estão postos, já estão colocados naquilo. Então, eu tenho, por um lado, uma atividade de trabalho, uma atividade enigmática, uma atividade que traz essa subjetivação, uma atividade de trabalho que é muito maior do que tarefa, e que ela é colocada numa forma que, se eu colocar de forma antecipada, estandartizada, eu vou transformar esse fazer, esse trabalho, numa impossibilidade. Então, aí teríamos o eixo do impossível. Se, por outro lado, a minha vida humana, nos meus processos de subjetivação, eu também não posso predeterminar normas, você vai fazer assim, assim, eu não consigo, até Freud dizia isso também, né? Meu id vai explodir, meus desejos vão explodir, minha forma de ser explode. Então, portanto, eu não posso coexistir com uma coisa que está fixa, determinada, e aí eu teria o eixo do invivível. E isso eu teria, então, que admitir na minha empresa aprendizagens permanentes, né? Não só pelo tipo de funcionário e pelas situações, pelos postos de trabalho, enfim. Então, eu teria aqui já um foco do adoecimento. E aí é Yves Clore que coloca, se eu tenho uma atividade impedida, se eu tenho inibição do poder de agir, com certeza eu tenho patologias. E na minha tese de doutorado, uma das coisas que ficou muito claro para mim, que é o verdadeiro poder, não é o poder. O verdadeiro poder é poder, né? Então, poder, eu posso criar. Isso é fundamental. Então, do ponto de vista da administração, eu vou tentar linkar agora aqui o que é o cruzamento dos conceitos de competência, já que eu quero uma competência ampliada, uma competência, né, maior, com os fatores de risco no trabalho. E a Organização Mundial, ela coloca esses 5 itens, essas 4 dimensões, organização, indivíduo, sociedade e trabalho, como fontes, como fatores de adoecimento. Então, vamos lá. Eu tenho 6 ingredientes. Um ingrediente é sempre ligado a algo codificado.
todo trabalho tem lá as suas normas antecedentes, tem os seus saberes constituídos, tem as normas de organização do trabalho, tem POPs, tem, enfim, tá lá. Então, o que eu tenho? Nisso, essas normas, esse prescrito, esse já está posto, esse tipo de concepção já que está lá constituído, podem muitas vezes gerar sobrecarga, acúmulo de trabalho, pressão, tá lá determinando turnos noturnos, comunicação, impossibilidade de ascender a carreira, às vezes muito ligados a ambiente físico, e olha do lado de cá o que a gente tem como indicador alto para a síndrome de burnout, tá vendo? Olha as características lá, sentimento de ansiedade, medo, impotência, transtornos físicos, psicológicos, insegurança, lentificação, desestímulo, ansiedade, impotência. Percebem a relação que eu estou fazendo? Então, se por outro lado, aquele algo codificado está lá posto, todo mundo sabe essa relação entre o prescrito e o real, que sempre tem algo não codificado, algo nessa defasagem que aparece, que é o imprevisto, que é o inesperado, e que são mudanças que aparecem, e que eu tenho que lidar com isso, se vira nos 30. Nesse se vira nos 30, eu vou me sair bem, dependendo do meu papel, das expectativas que eu tenho em relação ao meu trabalho, ou dos conflitos, ou da ambiguidade desse papel, quais são as normas delimitadas pela instituição, se está claro, eu tenho direito ou não tenho, a minha ocupação, né, por exemplo, na enfermagem, eu vejo isso muito, eu já posso ir embora, mas eu fico lá porque o sujeito está quase morrendo, ele está passando mal, então, essa relação próxima também com quem, né, o seu usuário, a outra pessoa. Outra coisa também, muitas vezes a gente não espera no trabalho, no ambiente de trabalho, a falta de confiança, respeito, briga, convívio com colegas doentes, e tudo isso faz com que a gente tenha o quê? Um clima cultural, social ruim, e sentimentos também de medo, de ansiedade, de impotência. Então, esse algo novo exige um terceiro elemento, que é o domínio de uma tomada de decisão. Então, toda hora eu sou instigado a decidir. Mas o que é uma decisão, uma boa decisão, uma decisão pertinente? Tem horas que essa decisão X é pertinente, mas essa mesma decisão, em outro momento, ela não é pertinente. Então, decisão pertinente no momento certo. E ela é influenciada por fatores individuais, recursos que eu tenho disponíveis para tomar essa decisão, a cultura da instituição de culpa, quem é sempre o culpado, quem paga o pato, né? A comunicação entre operador e executivo, se é do tipo patológico ou não é, e isso também, então, gera o quê? Às vezes, se eu tenho suporte organizacional, eu me saio bem, se eu tenho controle da atividade, eu me saio bem, se a relação da minha expectativa, da minha profissão com o que eu consigo fazer, eu me saio bem. Caso contrário, sentimentos de injustiça, pouca satisfação, gente carente, enfim, vários sintomas nessa patologia. Bom, então eu tenho lá o codificado, o não codificado, tenho que tomar uma decisão, mas às vezes essa decisão não segue uma linha, uma linearidade. Por exemplo, agora, nós não estamos tendo que fazer home office e outras reconfigurações do meio para dar conta do nosso trabalho? Então, essa reconfiguração, ela sempre exige um debate de normas e valores, né, e relativos à situação de trabalho. E aí, tem uma coisa que eu gosto muito de pensar nessa reconfiguração, que é a questão do princípio da falha segura. O seguro é aquele sistema capaz de tolerar erros do operador sem ocorrência de acidente. Né? Partir de um pressuposto que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer, não dá. Vimos agora, acabamos de ver que o erro na hora de um erro do operador, que vos fala, que é a Alessi, que não conseguiu colocar a tela no ar, não é? Aí um suporte, né, organizacional que coloca essa tela no ar. Então, reconfigurou-se um pouco as relações, os papéis, mas as coisas, então, começam a funcionar. Então, veja, isso depende, essa reconfiguração, essa capacidade vai depender muito se eu tenho aquilo que eles chamam de resistência, resiliência,
se eu acredito em possuir domínio da situação, se eu tenho um otimismo, se eu me responsabilizo pelo sucesso, enfim, se eu tenho uma autoestima, uma autoconfiança, uma autoeficácia, diria o Bandura. Mas se não, também vai para o brejo. Então, quem tem essas características, olha lá, índice inferior para burnout. Quem consegue ter isso, adoece menos, ok? Bom, então, nesses 4 elementos que eu apresentei, 4 ingredientes, né? Esses 4 acontecem direto, constantemente, no dia a dia, milhares de coisas, infinitas vezes. E isso, então, se eu resolvo, eu já disse lá o inferior. Se eu não resolvo, por exemplo, se eu sou pessimista, se eu sou perfeccionista, eu vou gerar doença. Nessas infinitas vezes que eu tenho que gerenciar esses 4 elementos, olha, tentei fazer bonitinho, botei os 4 milhares de vezes aqui, isso é o 5º ingrediente, ativação ou duplicação desse potencial da pessoa em ressignificar e sempre refazer essas situações. Se eu tenho isso, então, por exemplo, se eu sou muito controladora, eu não consigo. Se eu tenho muita expectativa, eu não consigo. Se eu sou muito passiva, eu não consigo. Geralmente, a literatura indica que mulheres têm mais exaustão quando tenta fazer isso, então, portanto, tem uma tendência maior ao burnout. E o homem, ao fazer isso, ele desanima, ele despersonaliza, né? Pessoas mais sozinhas, divorciados, viúvos, têm mais dificuldade também e mais tendência a burnout, e o nível educacional mais elevado, lógico, porque a gente pensa mais, enfim, leva em conta vários fatores. Ao pensar nisso, principalmente ligado à sociedade, ao contato, ao que agrega valor, a gente tem, então, o 6º ingrediente da competência, que é a questão dessa sinergia com o coletivo, né? Essa sinergia com o coletivo nos faz pensar na cultura organizacional, no ambiente organizacional, quer dizer, se eu tenho suporte ao social, familiar, prestígio social, enfim, uma série de coisas, eu me saio melhor. Se a empresa me oferece melhores condições, eu me saio melhor. Mas, se, no entanto, esses valores, normas culturais, tudo isso, né, são insuficientes ou são considerados agentes estressores, isso, então, desencadeia o burnout. Enfim, então, se eu passar rapidamente aqui, nós temos esses 6 elementos, né, que trazem, né, para nós uma ideia do que seria essa competência, lidar com a competência no ambiente de trabalho. Enfim, então, por um lado, enquanto eu falei, pensando em Canguilhem, se eu tenho uma melhor capacidade, qualidade, competência, enfrentar a realidade, lidar com frustração, admitir uma margem de tolerância para essas mudanças, para inconstâncias do meio. Se eu tenho uma capacidade de transcender as normas, eu não sou um ser normativo, eu crio a minha norma de uma forma mais particular, sem tanta exigência comigo, eu me saio melhor, todo lado da saúde. Se por outro lado, não, as frustrações me levam para drogas, me levam para outros caminhos, depressão, transtornos psicossomáticos, acirra, neurose e psicose, estou indo mais para o lado das patologias. E ainda, se nessa busca pela saúde eu estou ligando também para uma busca de sentido, que é minha, é própria de cada ser, se eu tenho consciência que a vida tem um sentido e que eu sou capaz de encontrar esse sentido, eu vou para a saúde. Se não, se eu assumo o sentido de outros, da vontade, a minha vontade de sentido fica frustrada, a baixa estima também, né? Medo generalizado, eu vou para o lado das patologias. E aí eu tenho, então, esses efeitos na organização do trabalho. Trabalhadores com vários tipos de patologias. E por que eu estou citando o burnout? Porque ela é típica do ambiente de trabalho, né? Ela é considerada a patologia do trabalho, né? E, portanto, ela também tem sido analisada do ponto de vista financeiro para a empresa, como prejuízos para a empresa, prejuízos para o sistema de saúde pública, além, né, nem se fala do prejuízo para o próprio trabalhador. Então, o que se pensa? Considerar que o trabalho é sempre um encontro de debate de valores. Se isso for ignorado, provavelmente as organizações e a gestão, a administração
vai ter problemas. Considerar que trabalho é sempre um retrabalho, é torcer e retorcer conceitos, torcer e retorcer prescritos, né? É se colocar sempre num desconforto intelectual. E, para isso, né, por outro lado, né, se pensar que é um desconforto, mas é sempre produzir, é fonte de histórias, é fonte de indefinido aí de atividades, de conhecimentos, de aprofundamento. Por isso que tantas vezes a gente gosta tanto do trabalho e vai e se, né, se coloca muito mais. Trabalho também tem uma função psicológica, ele também é um instaurador de saúde, né? E, portanto, é preciso a gente pensar sempre naquilo que eu já tinha falado, que é uma dimensão permanente de aprendizagem permanente, né? Independente de contexto e modos de trabalho, estar numa organização é estar constantemente aprendendo e incorporando novos saberes. Ainda mais, agora alertando, olha lá, a Organização Mundial de Saúde vem falando constantemente, gente, pressão na saúde mental vai intensificar, 2050 o mundo está mais velho, mais populoso, mais pobre, olha lá, condições ao seu redor criam tensão, ansiedade, mais pessoas estão suscetíveis a transtornos mentais. Olha, quando temos problemas, né, distúrbios na saúde mental, há um impacto opressivo nas nossas habilidades de funcionar e participar na sociedade. Olha, as organizações, instituições têm que pensar, têm que tentar pegar evidências, por exemplo, vai lá no RH, faz planilhas, pensa quantos sujeitos estão afastados, o que está acontecendo, faz uma análise desse movimento, rotatividade, saída, entrada, afastamento, adoecimento, né? Tenta alterar políticas de RH, políticas, enfim, de pessoal, ver isso, né? E, por fim, eu trago aqui uma coisa que é o Edgar Morin, que eu penso, toda vez que eu vou trabalhar nisso, eu sempre me ligo um pouco, quando lá atrás na minha vida, eu escutei sobre os 7 saberes necessários para uma educação do futuro. E como nós estamos falando dessa ligação entre formação e atuação profissional, ele fala num primeiro momento, né, que é as cegueiras do conhecimento. Nenhuma teoria está imune ao erro. Então, todo conhecimento está ameaçado de algum tipo de erro ou ilusão. E aí, isso se aplica também a tudo que é prescrito, tudo que está posto, tudo que está constituído numa organização. Num segundo momento, ele traz também, olha, então, portanto, esse conhecimento ele tem que ser pertinente, ele tem que estar vinculado a contextos, ele tem que ser global, ele tem que ser multidimensional, mas ele é complexo, não dá para simplesmente descrever uma tarefa e achar que isso vai ser realizado nas atividades de trabalho, né? No terceiro, ensinar a condição humana, as relações humanas no trabalho, elas estão cada vez mais complicadas, né? Então, ele atenta, ele ressalta para a importância de se entender que a gente pertence a uma comunidade, a um grupo, a uma diversidade, né? E aí, tentar compreender um pouco que somos humanos, que erramos. Então, pensar nisso. E ele amplia isso quando ele fala, então, da terra, né? Quer dizer, ensinar a identidade terrena. E essa identidade terrena, ele cita muito a questão igual aconteceu agora, por exemplo, um evento lá na China mobilizou todo o nosso mundo do trabalho, né? Todas as nossas relações com o nosso trabalho. Um dólar que, enfim, nós vivemos num mundo, no planeta Terra, nós não estamos mais só no nosso mundinho. Outro elemento que ele fala que é de enfrentar as incertezas, o inesperado, o surgimento do novo, o não previsto. Então, isso é muito importante, ainda mais nesse mundo que está mudando constantemente. Nós temos que encontrar meios para enfrentar a incerteza da ação, né? Então, isso é fundamental. Outro, ensinar a compreensão.
esse compreensão, a costumes, o bem-pensar, a ética da compreensão. Então, na ética da compreensão, eu teria a compreender a incompreensão, fazer uma reflexão sobre mim, sobre, né, todas essas, na minha relação humana, né, como trabalhar isso. E, finalmente, a que eu acho que a gente está vivendo demais, a ética do gênero humano. Ensinar a democracia. Democracia necessita de diversidade. Democracia não é a ditadura da maioria sobre as minorias. Na democracia, vive-se pluralidades, concorrências, antagonismos, sem desfazer a comunidade. Isso é amplo. Eu vivo isso na minha casa, eu vivo isso na minha empresa, eu vivo isso no mundo. Então, portanto, encerro com uma frase do Foucault. Todo conhecimento se enraiza numa vida, numa sociedade, numa linguagem que tem uma história. E nessa história mesma, ele encontra o elemento que lhe permite comunicar-se com outras formas de vida, outros tipos de sociedade. Muito obrigada. Leci, eu que agradeço a sua participação, a sua contribuição, riquíssimas essas contribuições que você teve apresentando para a gente, no sentido de nos ajudar a entender esse funcionamento psíquico nosso na situação de trabalho. E eu acho que isso é fundamental para que a gente crie novas possibilidades, novas perspectivas de ação, não só de reação. A gente está muito acostumado a reagir, e a gente está precisando pegar o boi pelo chifre, né? Assumir o comando dessa direção. Então, eu acho que você foi muito feliz quando você traz isso para a gente. Eu te agradeço por isso. Eu quero lembrar a todos os participantes que nós estamos aqui discutindo os cuidados com a saúde do trabalhador na ótica da psicologia e da administração. A Leci nos falou da ótica da psicologia e o professor Sandro vai nos falar da ótica da administração. Quero lembrar também que esse é um evento ao vivo, está disponível no YouTube, no site do Conselho, e eu convido a vocês a visitarem com regularidade essas mídias do Conselho, porque tem muito produzido, tem muito conteúdo sendo produzido para esta época que nós estamos vivendo, trazendo questões que dizem respeito ao fazer psi nessa situação que estamos enfrentando. Então, acho que é fundamental que vocês conheçam esses espaços. Além disso, o Conselho criou também diversas informações e juntou todas elas num único lugar, que também está disponível no site. Eu sugiro que vocês acompanhem. A presença de todos vocês é muito importante, aberta para que vocês tragam questões da experiência de vocês, para que a gente possa trocar com a experiência dos nossos convidados. Então, as perguntas podem ser digitadas lá no chat do evento, tá ok? Professor Sandro, passo a palavra para você, peço que você, por gentileza, se apresente aos convidados e vou pedir para que a gente tenha um cuidado com o tempo, a gente extrapolou um pouquinho na fala da Leci, peço que você se atente a isso para que a gente tenha um tempo de conversar com os nossos convidados também, tá ok? Tranquilo. Muito obrigada e a palavra é sua. Joia, eu que queria agradecer aqui, né, a Leci. A gente tem falado desse encontro já há um bom tempo, né, então nasceu, né, Leci? Finalmente estamos aqui num movimento que, para mim, é histórico, né? Queria falar aqui da importância de estar juntando duas grandes instituições, CRA e CRP, nesse ponto de encontro, né, que é a gestão de pessoas
o ser humano no ambiente organizacional. Então, a tentativa aqui é uma conciliação de saberes, é uma troca de ideia, acreditando que dificilmente uma ciência sozinha, um campo de conhecimento sozinho, vai dar conta dessa realidade complexa, né, dinâmica, maluca, né, muvuca que a gente está vivendo aí, né? Então, acho que esse evento aqui, para mim, né, para nós no CRA, é um evento histórico. Eu tenho estado no CRA há quase um ano, trabalho lá no grupo temático de gestão de pessoas, e a gente tem tido espaço para conversar muita coisa, não falta assunto, né? E agora estamos aqui, né, sobre o convite da Alessi e da Beth, nessa oportunidade de trocar um pouco de ideia aqui, né? Então, nós estamos aqui compartilhando a tela e eu vou organizar a minha apresentação em função dela, né? Então, é isso. Então, nós estamos aqui juntos, CRP e CRA, para discutir cuidado com a saúde do trabalhador na perspectiva da psicologia e da administração. Primeira coisa que eu queria fazer era agradecer por essa oportunidade que vocês estão me dando, né, que estão dando para nós aqui, profissionais dessa área, para lidar com esse assunto, né? É um assunto importante, relevante para muita gente, tenho certeza que vai agregar muito valor. Eu queria apresentar para vocês, muito brevemente, né, a fonte das minhas energias, das minhas razões e das minhas emoções. Essa aqui é uma foto antiga da minha família, mas tem todo mundo, né? Leci conhece, Leci acompanhou o nascimento do Arthur, que é o segundo aí da fila, né? Quando ele nasceu, ela foi lá visitar. Agora está todo mundo grandão. É daí que eu tiro as principais perguntas que, inclusive, eu trago para essa conversa aqui. Nós estamos falando de saúde, né? E vocês vão perceber que eu estou vou passear por um caminho um pouquinho diferente da Alessi. Eu espero aqui olhar um pouquinho para o futuro, né? Falar aqui de uma outra perspectiva complementar, importante, para a nossa conversa aqui. Então, olha, para entrar nesse assunto, eu fiz uma breve pesquisa, né? Muito simples, em termos de definição. O que é saúde, né? Esse assunto que a gente está tratando aqui. Bom, então eu fui lá na OMS, a OMS define saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, ou seja, ele traz aí uma integridade, né? Ele traz aí uma noção mais ampla do ser humano, e ele não fala só de doença, ele também fala das coisas potenciais, das alegrias, né? dos lados legais desse ser humano. Também encontrei uma definição do Conselho Federal de Psicologia, que foi expressa em 2011, quando o CFP foi chamado a participar de um documento sobre a rede de atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde, e naquele documento, então, o CFP registra, né, que somente a afirmação do que seja integralidade pode ser recurso ao enfrentamento da disputa de espaço. Sem integralidade com o norte, corre-se o risco da manutenção de uma divisão dos sujeitos e dos fenômenos a eles realizados. Então, quer dizer, tanto quanto a OMS, o CFP também faz menção a esse caráter integral do ser humano, das suas várias dimensões, né? Então, para falar aqui sobre a saúde, como é que a própria administração define isso, né? Bom, a administração lida com alguns aspectos do que a psicologia trata, mas ela precisa, né, por dever de ofício, também preocupar-se com outros níveis de saúde, né? Então, a gente precisa preocupar com o CPF, né, que é a vida do indivíduo na vida, porque ele é nosso consumidor. Antes de trabalhar na empresa, o nosso profissional está lá, nossa vida, nossos amigos estão lá, um pedaço nosso também está lá, a gente é isso, né? A gente preocupa com o CPF dentro da empresa, e aí eu queria chamar a atenção de que a gente na administração tem um caráter multiconhecimento, a gente não lida, até porque muitas vezes nos falta um conhecimento que é originado na própria administração. A administração, para quem não sabe, ela ainda não é considerada uma ciência, né? Segundo lá o Thomas Kuhn, a administração está no período pré-paradigmático, porque é uma ciência social e a gente ainda não é capaz de compreender os elementos que afetam o resultado de forma a prever resultado. Nós ainda estamos tentando entender como todos esses sistemas funcionam.
Então, a gente ainda não é uma ciência. Então, para fazer o trabalho na ciência, dentro de uma empresa, com as pessoas dentro da empresa, a gente vai cuidar dessa pessoa do ponto de vista da saúde, da segurança, do pertencimento, senso de propósito, etc. E, para isso, a gente vai recorrer a algumas ajudas, né, da própria psicologia, antropologia, medicina, outras ciências estariam envolvidas. A gente também tem que cuidar do CNPJ, né, de uma empresa privada, então a gente tem que se ocupar de manter essa empresa também viva, saúde financeira, criatividade da equipe, alinhamento com o futuro, atendimento às necessidades do mercado, e para isso também a gente usa vários outros conhecimentos que não nascem propriamente da administração. Então, de novo, a gente vai recorrer à psicologia, antropologia, engenharia, economia, informática, para nos auxiliar a fazer o grande trabalho do administrador, que é integrar isso tudo e transformar insumos em produtos e melhorar a vida das pessoas, de uma forma que individualmente as pessoas não dariam conta de almejar, de conseguir, né? E ainda tem que pensar no CNPJ da empresa pública. Então, o administrador, ele tem que pensar em pessoas e em CNPJs, na integração disso, na conversa de um com o outro, porque não interessa um mais do que o outro. Tudo isso tem que funcionar junto para o bem de todos, né? Então, esse é um pouco do ponto de vista da administração. Bom, quando a gente fala de saúde também, eu acho muito importante resgatar um pouquinho da nossa história. Por favor, eu não vou me deter aqui em cada um dos livros, né? Aqui é só mesmo uma ilustração de alguns livros que eu acho que fazem menção a questões importantes da nossa história e que, ao final das contas, construíram a cultura, né? O jeito brasileiro, a forma brasileira de viver, de trabalhar, de encarar a vida. E está cada vez mais relevante, principalmente agora, né, com a discussão toda de racismo, né? Está muito evidente a importância que a história da escravatura, da exploração tem sobre o mundo que a gente vive agora. Um pouco da relação que a gente construiu com o trabalho, um pouco da relação que a gente construiu com o governo, está nessa história. Então, acho importante, para discutir o mundo atual, reconhecer quem a gente é, de onde que a gente veio, não só do ponto de vista de Brasil, mas talvez, e mais importante até um pouquinho, a história de Minas Gerais, né? Por que esse estado se chama Minas Gerais? Veja, Minas Gerais não foi fundada por portugueses, ela foi fundada por paulistas que vieram para cá em busca do ouro, da pedra preciosa, numa relação de trabalho ainda mais delicada do que aquela do Brasil, porque você estava trabalhando com pedra preciosa. Então, você tinha aqui 3 grandes agentes, né? O dono da terra, o feitor de escravo e o escravo, e assim, com um controle rigoroso, porque o escravo, às vezes, pegava ali uma pepita, uma coisa, então o controle era rigoroso. Então, por que isso é importante para nós? Porque você tinha uma tríade, o dono da terra, o feitor e o escravo, e um não conseguia confiar no outro. Então, provavelmente, é deste processo histórico que nasceu o fato de o mineiro ser hoje internacionalmente reconhecido como o cara mais desconfiado do planeta. Por quê? Porque a nossa história, né, o nosso modus operandi, o DNA do nosso jeito de se relacionar, nasceu deste processo. Então, a gente é isso. E é importante chamar atenção para esses fatores, porque a gente não costuma falar dessas coisas. Só quando acontece problema. Então, somos nós para lidar com isso. Não tem uma outra forma a não ser trazer isso para a luz e discutir claramente essas relações que foram construídas em processos, às vezes, tão dolorosos, né? De tanto sofrimento para tanta gente. E também precisamos olhar para o futuro. Grande parte da nossa saúde também está ligada não só àquilo que a gente já trouxe, como também a nossa esperança, a nossa expectativa em relação ao futuro. O que será de nós, né? O mineiro está sempre perguntando quem coçou, um cotô, proncovô. É um filósofo, né? Por isso que ele fala why. O why é porquê em inglês, né? Então, o nosso mineiro está o tempo inteiro perguntando por que isso é desse jeito. Então, essa preocupação com o futuro também é uma coisa relevante, também afeta a nossa estabilidade, nossa segurança, nossa saúde. E tem, além do Yuval Noah Harari, que é um cara que acho que escreveu uma síntese bem legal do que a gente está vivendo, tem ainda um outro sujeito que eu recomendaria a leitura, que é o Klaus Schwab, que é um alemão,
e que há 40 anos coordena o World Economic Forum, que eu diria que hoje é talvez o principal espaço onde o mundo está sendo discutido e eu diria até construído. Lá no World Economic Forum você tem os grandes presidentes das grandes multinacionais, chefes de Estado que, via de regra, não comparecem aos eventos da ONU e da OMC, comparecem no World Economic Forum. Então, eu poderia dizer com tranquilidade que o mundo é construído no World Economic Forum. Então, vale a pena a contribuição que o Klaus Schwab traz, porque isso vai nos ajudar a nos organizar para esse futuro, para o qual, quanto mais a gente se prepara, maior a chance de a gente ter uma saúde melhor, né? Em função desse futuro que está sendo desenhado, nossas empresas têm mudado com muita rapidez. A gente saiu de um momento em que a estrutura nossa era hierárquica, que a gente trouxe do Exército, que a gente trouxe lá da igreja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Atualmente, as paredes, as divisões entre as áreas já começam a ficar mais frouxas, as pessoas precisam interagir mais para que a empresa tenha sucesso. E o futuro, eu brinco que é uma estrutura árvore de Natal. As pessoas não estarão tão fixamente num departamento e numa dada função. É possível que a gente viva, como a gente já começa a viver hoje por conta da pandemia, papéis mais fluidos, né? O que, veja, também gera instabilidade, insegurança. Então, por que eu estou trazendo essas questões? Porque se hoje, com o mundo relativamente definido que a gente está adoecendo, a gente já consegue estabelecer nexo causal e fica brigando com a empresa de hoje, como é que vai ser essa briga com a empresa no futuro? Será que a briga, de fato, deverá ser com a empresa, né? Eu sei que a empresa é o que eu consigo enxergar, é o que eu consigo pautar, mas será que eu posso atribuir todo esse sentimento, todo esse momento ao que está acontecendo dentro da empresa? Acho que isso tende a mudar um pouco, né? As próprias empresas estão se reestruturando. Então, olha lá, 61% das empresas já estão mudando plano de carreira. 83% delas já imagina que deveremos ter modelos mais abertos e flexíveis de carreira. 60% delas acha que a carreira não dura 10 anos. 31% acha que não dura 5. 32% da empresa estão se sentindo menos preparadas para gerenciar carreiras. Então, olha, se hoje, que a gente ainda consegue ter algum norte, nós já estamos preocupados com algum grau de sofrimento e com certo comprometimento de saúde, imagina o que nos aguarda, o quanto nós não deveríamos estar nos preparando, porque eu diria que daqui 5 anos, nós vamos olhar para hoje e falar, nossa, era fichinha, né? Apesar da pandemia. Então, olha, esse futuro desenha algumas funções que daqui a pouquinho, né, ou eu diria talvez até a semana que vem, já vão ser muito importantes. Então, a gente percebe que preponderam aí funções ligadas à área mais exata, ciência, tecnologia, banco de dados, computação, mas tem duas em especial que eu acho que tem muito a ver com a gente, né? Que é aí a função 7, que é de transformação digital, e a função 9, que seria uma função de desenvolvimento organizacional, para exatamente dar conta de ajudar as empresas a fazer essa passagem. Então, olha a importância do papel que a gente deve desempenhar para prever a saúde no futuro. A saúde de hoje é dado de realidade, está dado, já não há muito o que fazer, né? Ou há pouco o que se fazer, porque eu não sei nem exatamente onde e quem atacar. Então, eu preciso gastar uma energia muito maior para preparar para o que vem do que eu já gastei até agora para lidar com o que eu já conheço. Falando um pouquinho, né, desse contexto para chegar no indivíduo, eu gosto muito dessa figurinha, onde eu digo que o que é a minha empresa? A minha empresa é um repertório de competências organizacionais. A partir desse repertório que ela tem, ela consegue entregar para o mundo aquilo que ele precisa. Produto, processo, serviço. Então, ela tem competência estratégica, técnica, tecnológica, comportamental. Para entregar isso que ela coloca no mundo, ela recebe contribuições que vêm dos departamentos, por meio dos seus macroprocessos e os seus processos. E aí, atrás do processo, é que a gente vai entregar o nosso ser humano, né? Em cada processo, você vai encontrar um grande encontro, que é o encontro do recurso, que são as nossas máquinas, equipamentos, aquilo tudo que não tem vida própria,
e que são animadas, né, que ganham vida exatamente a partir do ser humano, que é a pessoa que está em foco aqui nesse momento, cuja saúde nós estamos discutindo. Então, olha, da mesma forma que na física o átomo seja o menor ponto de referência, e na biologia a célula vai ser o principal ponto de articulação, talvez nas empresas o ponto mínimo de conversa para tratar de gente é o cargo, né? E eu nem vou dizer a relação, né, se, por exemplo, se uma descrição de cargo hoje está atualizada, se ela dá conta dessa dinâmica, eu já diria que não, mas não vou entrar nesse assunto agora, né? Esse é pauta para um outro momento. Então, o cargo é esse ponto de encontro, né, dos recursos com as pessoas. Então, o recurso é esse conhecimento codificado, e máquina, equipamento, sistema, e as competências somos nós. O que está acontecendo? Hoje a gente tem, para ser assim, muito genérico, dois grandes grupos de trabalhos. Eu tenho o trabalho artesanal, das pessoas que trabalham em projetos, que vendem experiências, encontros, e aí eu tenho uma pessoa no atendimento psicológico, uma criança na etapa de alfabetização, um artista fazendo um teatro, fazendo um show. Então, quer dizer, a pessoa vem de momento, ou num projeto, a pessoa está concebendo uma nave espacial, e aquele conhecimento é um conhecimento artesanal, ele vai usar, às vezes, uma vez só. Então, esse é um tipo de trabalho. O outro tipo de trabalho é o trabalho rotineiro, é aquilo que a gente faz normalmente nos processos, é repetitivo, tem um padrão, é matemático, tem tempo, um movimento definido, é o Charles Chaplin potencializado, né? Bom, então, quando a gente pega essa literatura, por exemplo, do Klaus Schwab, que fala da indústria 4.0, o que a gente vê? A gente vê que vai haver um acirramento dessa concentração. Então, no trabalho artesanal, as máquinas vão facilitar o trabalho da criatividade, vão facilitar a interação, o armazenamento e a troca, e vão dar mais espaço para que a competência humana se potencialize, fique maior, mais expandida e tenha mais efeito. Ao mesmo tempo, ela vai ter o mesmo efeito lá no processo. A máquina vai aprender a fazer mais processos e vai deixar para o homem uma tarefa cada vez mais reduzida, porém, cada vez mais nobre. Eu talvez apanhe um pouco por causa dessa afirmação, mas eu acho importante registrar, né? Por mais crítica que isso possa receber, eu, particularmente, fico pensando que isso é bom para o ser humano de uma forma geral. Eu, particularmente, não estou falando em nome de ninguém, né? Acho muito triste quando você pega um ser humano inteiro, com todo o seu potencial, com toda a sua criatividade, e resuma essa pessoa ao Charles Chaplin, acreditando que ela é capaz de fazer muito mais. Então, no meu sonho, né, no meu delírio, a máquina vai fazer o chato, o operacional, o perigoso, o impossível para o ser humano, e vai deixar o ser humano com as atividades que, de fato, são de característica mais humana, que é a criatividade, que é a invenção, que é pensar em coisa que a máquina não está preparada para fazer, né? Bom, qual que é a consequência possível disso? Parte do que já está acontecendo. Extinção, fusão e criação de cargos, as empresas estão mudando, daí a dificuldade que as empresas têm de manter sua descrição de cargo atualizada. Uma outra coisa que é supranatural, né? A gente está brincando aqui com as leis da física, né? A gente está com toda essa tecnologia rompendo as barreiras de tempo e espaço. Profissionais podem trabalhar a qualquer momento, em qualquer lugar. Outro impacto importante, a gente vai precisar aprender a correr menos atrás de emprego e mais atrás de trabalho. Isso está claro para todo mundo, né? Veja, por exemplo, que a política fiscal brasileira, ela está caminhando para reduzir impostos de tudo aquilo que está ligado ao emprego e buscar outras fontes de renda. Por quê? Porque está claro para todo mundo que o emprego vai reduzir. O emprego formal está reduzindo, né? Isso é bom, isso é ruim, não vou entrar na discussão, né? Não é fórum aqui agora, mas isso é fato. E uma outra coisa com a qual a gente vai ter de lidar, que já é comum para algumas pessoas, mas que outras vão ter de aprender, as pessoas vão poder trabalhar simultaneamente em vários lugares, inclusive em outros países. Hoje, então, quer dizer, na hora de fazer um processo seletivo hoje, eu pergunto quanto que o sujeito gasta de vale transporte. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele se ele tem uma boa banda larga para trabalhar em casa.
E aí ele vai trabalhar para mim, para uma empresa na Indonésia, para outra em Chicago, e o mundo é o limite, né? Então, quer dizer, será que a nossa empresa está preparada para isso? E aí eu começo a caminhar para o final, né? Será que o nosso RH está preparado para isso? Será que os psicólogos, os administradores estão preparados para dar o suporte que o mundo do trabalho vai precisar? Então, eu queria falar um pouquinho, para encerrar minha fala, eu queria dar sugestões para 3 grandes agentes envolvidos nessa questão da saúde do trabalhador. Primeiro, o próprio profissional. Cada vez mais claro que esse sujeito tem que saber o que quer da vida. Cada um tem que conseguir acordar de manhã e responder para o seu espelho: para que eu nasci? O que eu estou fazendo nessa terra de Deus? Qual é o meu propósito? Se você não tiver propósito, você vai ficar brigando com o mundo, porque você não sabe onde é que você tem que chegar. Então, qualquer coisa para você não vai estar bacana. Então, você tem que saber pelo que você quer lutar, né? Outra coisa é a questão de carreira. A gente conhece gente que passou a vida inteira, começou a trabalhar e se aposentou na mesma empresa, e isso era um valor. Hoje, alguns de nós, e a maioria dos jovens, já não está preocupado muito mais em aposentar na empresa que está. Ele está preocupado em aprender. E aprender, ele vai aprender em qualquer lugar. Por quê? Cada vez mais, o negócio é aprender sempre. E uma coisa muito importante é saber que felicidade tem preço. A gente escuta muito, principalmente os mais jovens, né? O pessoal fala muito assim: eu não nasci para sofrer, eu vim aqui para ser feliz, só vou fazer aquilo que me satisfaça, né? E eu queria dizer o seguinte, que não tem muito jeito disso acontecer. Se você quiser fazer assim, um mochilão pela Europa, quiser viver de um trabalho diferente, que dá pouca renda, cara, é ok, mas você vai ter de admitir junto com isso que não vai dar para fazer o mochilão na Europa, né? E eu tenho uma prova viva disso. Hoje de manhã eu saí aqui de manhã e fui comprar um pão na padaria. Com essa história toda de eu quero ser feliz, o negócio é ser feliz, eu fui na padaria e peguei lá 3 pãezinhos e na hora de passar no caixa, eu dei um abraço no caixa e falei: cara, obrigado pelo pãozinho, o pãozinho é maravilhoso. E fui embora, né? Achei que tinha pago o pãozinho. Só que quando eu estava quase saindo da loja, ele falou: volta aqui, ó, você não pagou o pãozinho. Eu disse: mas eu te dei um abraço. Ele falou: não, aqui tem que ser dinheiro. Aí eu falei: puxa, mas esse negócio de felicidade, como é que funciona? Ele falou: não, você pode ser feliz, mas você tem que ter alguma coisa que sustente a sua felicidade. Felicidade também tem preço, não cai do céu. Alguém paga essa conta. Quem vai pagar essa conta, né? O outro cuidado, né, a outra fala, é para o gestor. Pobre coitado do nosso gestor. Esse cara está lascado, né? Na maioria das vezes, ele não foi preparado para o mundo que a gente está vivendo, ele não foi selecionado para isso, ele não foi desenvolvido, ninguém sentou com ele, explicou o que era a diferença entre deixar de ser técnico e passar a ser gestor. Então, ele hoje está lascado. Então, esse cara, eu vou falar uma coisa errada aqui, tá? Eu vou falar assim: ele tem que mudar de mindset. Por que isso é errado? Porque eu tenho uma briga com essa frase. Tem que mudar de mindset. Porque, olha, eu tenho 53 anos e eu tenho certeza que eu estou construindo esse tal de mindset até hoje. Então, eu não consigo achar que mudar o mindset, como muitos palestrantes falam por aí, eu ir ali na padaria ou na banca de jornal, comprar um chip de mindset, tirar o meu e colocar um novo no lugar, né? Isso não é possível, não é assim que funciona. Então, esse gestor vai gastar um tempo a construir essa nova realidade, esse novo jeito de ser gestor. Então, uma das coisas que ele tem que aprender é que o resultado se faz com o outro. Não adianta ficar cobrando só o resultado o tempo inteiro e deixando a sua equipe como é que chega no resultado, né? Então, ele tem que acreditar que o sucesso dele é o sucesso dos subordinados. Ele tem que ficar feliz com isso. Outra coisa, ninguém nasceu gestor nato. É para isso que serve tecnologia, técnica e método de gestão. Algumas pessoas, muito poucas, eu diria, conseguem fazer isso de tino, né? De ouvido. A grande maioria tem que ralar, tem que aprender, tem que estudar e tem que respeitar processos e técnicas, porque aquilo não está dentro dele. Então, tem uma muleta para ajudar as pessoas que não têm isso de forma nata. Uma outra recomendação muito importante para o gestor: gaste 90% do seu tempo conversando com a sua equipe, avaliando a partir de um resultado previamente definido
e dando feedback sobre aquilo que nós conseguimos ou não. E aí, ao fazer isso, você está preparando para o último tópico, que é a questão da sucessão gerencial. Não faça com a sua equipe o que fizeram com você. Prepare as pessoas, dê chance de errar numa hora que não tem pressão. Dê espaço para a pessoa entender se ela quer ou não, se ela nasceu ou não para ser gestora. Então, prepare a sua equipe para o futuro que você quer que ela viva. E agora, para os nossos profissionais de RH, né? Então, de novo, igual eu falei para o gestor, eu diria também para o profissional de RH, meu amigo, entenda processo, metodologia e tecnologia. Olha aí minha figurinha, né? É um coraçãozinho junto com o cérebro, isso não é por acaso. Sentimento e racionalidade têm que andar junto. Não adianta só gostar de gente. Olha, eu escuto tanto isso em RH. Por que você acha que vai ser um bom gestor de pessoas? Ah, porque eu gosto de gente. Olha, gostar de gente é legal, é necessário, mas não é suficiente. Gostar de gente, você gosta do seu pai, da sua mãe, da sua família, das pessoas na rua. Para trabalhar na empresa, você tem que saber gerir gente, tem que saber ajudar, tem que entender como é que a pessoa é, tem que ajudar a fazer uma boa seleção. O que é a seleção? A seleção, para mim, é dos processos mais importantes e mais relegados a 20º plano. Gente, seleção é tudo. Todo mundo, inclusive aqueles de cargo operacional mais simples, que você coloca lá na base da pirâmide, que acha que não merece fazer seleção porque é um cargo não estratégico, presta atenção, é a sementinha que você está plantando. Se você plantar uma semente frágil, na hora que você precisar dos frutos dela, daqui 5, 10, 15 anos, ela não vai te dar o fruto que você está entregando. Então, falam assim, não, mas seleção é caro. Eu ficava meio assustado com isso, aí uma vez eu perguntei para um psicólogo, né, ou para alguns psicólogos, porque eu lido com psicólogo desde 2003, lá nos cursos da PUC, né, conversei com milhares. Então, eu pergunto, mas quanto é que custa um teste? O pessoal fala que é tão caro. Eu falo, olha, professor, tem teste que vai de R$15 a teste que vai a R$2.000. Eu falei, tá, mas assim, para fazer um teste seletivo melhor do que fazemos hoje, com auxiliar de produção, com o nível de analista, ele falou, professor, com R$800 eu entrego para o senhor um mapa fantástico de uma pessoa. Então, quando a gente fala que é caro, é porque a gente não tem muita noção da consequência que pode ser uma pessoa mal selecionada numa empresa, né? Todo mundo aí viu, já deve ter visto esses casos aí de roubo, desvio de dinheiro, problema com defeito, sabotagem, processo seletivo, né? O sujeito que foi lá e colocou um ratinho dentro do pacote de lei da Itambé. Então, quando alguém fala que processo seletivo é caro, eu pergunto, é caro em relação ao quê? Alguma vez a empresa parou para avaliar o risco de selecionar mal uma pessoa? Então, olha, cuidado com a seleção, cuidado com a avaliação do período de experiência. Eu vejo muito poucas empresas experimentando, de fato, o sujeito no período de avaliação. Está todo mundo doido que acaba aquilo para terminar o processo e perde a experiência de experimentar o sujeito. É um namoro. Por isso que é mais barato desligar a pessoa no período de experiência. As empresas, algumas não perceberam isso. Outro ponto, aprendizagem individualizada. Cada vez mais vai acabar treinamento em massa. Escola como a nossa, na PUC, está com dias contados. Hoje você já encontra o conteúdo que quiser na internet, não precisa mais de professor. Então, as escolas vão passar a ser certificadoras de conhecimento. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a encontrar a sua própria trilha. Outra coisa, salário baseado cada vez mais em resultado, salário mais justo, salário percebido como honesto. Quem trabalha mais, entrega mais, recebe mais. Quem entrega menos, recebe menos. Então, você não tem que ser mais treinado, né? De novo, a sugestão para o profissional de RH, ajude a empresa a planejar a sucessão gerencial. O futuro da empresa está na sucessão. E, para fechar, o profissional de RH tem que falar 4 línguas. Tem que falar inglês. Não adianta brigar. Não é globalização, não vale xenofobia. Com inglês, você tem acesso a empregos melhores, vídeos de outras fontes, textos interessantes de outros lugares, e você conversa com o mundo. Nossas empresas estão se internacionalizando. Não brigue com tecnologia. Tecnologia não é concorrente, tecnologia é parceira. Quanto melhor você entender a tecnologia, maior é a chance de você conseguir entregar resultado melhor para a empresa em menos tempo. Um exemplo simples, Localiza.
recebe 2.500 currículos todo mês, porque ela tem lá uma coisinha chamada Empower Branding. Com isso, eu consigo mais de 10.000 currículos por mês. Como é que um psicólogo, individualmente, vai avaliar 10.000 currículos? Não tem jeito, tem uma limitação física. Então, use a tecnologia a seu favor. Experimento, que é provar que uma determinada forma de trabalhar dá resultado, prova para a empresa. Pega uma equipe que você quer dizer que funciona melhor, separa do restante da empresa, aplica ali as metodologias que você tem e prova que aquela equipe, sob a sua coordenação, tratada de um jeito diferente, agregou mais resultado do que a outra, do jeito não mexido. Então, tem que provar essas coisas. E, por último, estatística, né? Sei que aqui eu vou apanhar, mas não tem jeito. É uma das formas importantes de aproximar o discurso do RH com a empresa. Por quê? Com honrosas exceções, via de regra, o RH fala português. Ele escreve, é dissertativo, ele faz texto, ele explica. E a empresa fala matemática, é número. Então, ou você prova para a empresa em dados, fatos, tabela, número, o que você está fazendo de legal, ou vai ficar aquele diálogo de surdo-mudo. O RH reclamando que não tem espaço na empresa e a empresa achando que o RH não está contribuindo com os processos. Ok? Eu encerro aqui a minha fala e agradeço pela oportunidade e fico à disposição para perguntas. Sandro, eu que agradeço a sua participação, a sua fala, muito pertinente. Amei como você começou falando da família. Traz o afeto, né? Você aborda a questão da emoção, você aborda a questão do sentimento. Eu acho que essa é uma dimensão que tem sido esquecida, especialmente no ambiente corporativo. E isso adoece as pessoas. Não falar disso, não poder se expressar, não poder mostrar o quanto é importante, é adoecedor mesmo. Então, eu quero parabenizar por esse link, né? Eu acho que a Leci traz essa questão dos estudos, o quanto que o estudo, as pesquisas em psicologia organizacional e do trabalho avançaram nesse sentido de mostrar o ser humano, né? Mostrar como ele é afetado, e você vem e fala isso de uma forma clara também, e mostrando os impactos disso. Eu Legal. Acho que você foi muito feliz e complementou bem a fala da Leci. A gente saiu muitas horas no telefone testando, né? Ó, eu vou falar aquilo, você fala que o outro, beleza? Eu achei que foi muito legal. Não, é verdade. Eu quero lembrar participantes que eles podem continuar enviando as perguntas. Eu já tenho o primeiro bloco aqui, eu vou fazer as 5 perguntas e vocês respondem aí na medida que entenderem. Assim que responderem as 5, eu faço as outras que já chegaram. Quero lembrar a todos que esse evento está gravado, vai ficar gravado no site do YouTube, do CRP, e pode ser acessado em outros momentos, e qualquer coisa é só contactar com a gente também através dos canais online disponibilizados pelo Conselho, combinado? Então, vamos lá, as primeiras perguntas. A Tainá Soares pergunta: neste contexto de pandemia, vocês acreditam que as causas do adoecimento de quem está na linha de frente, no SUS e no SUAS, hospitais particulares, estão mais relacionadas ao medo, ao excesso de trabalho ou à frustração de ver que a situação da doença no país está fora de controle? Essa é uma questão. A segunda questão da Raquel: vocês consideram que a próxima onda dessa pandemia será o adoecimento mental da população e principalmente do trabalhador dos hospitais? Terceira pergunta feita pela Andressa Monteiro: a reconfiguração do trabalho, que passou a ser, na maioria, à distância, pode adoecer mais pelo excesso de horas diante de um computador ou pela mudança nas relações?
Quarta pergunta, feita pela Jussara Valadares. A gestão de pessoas tem se mostrado preparada para dar conta desse novo contexto, principalmente nos hospitais? É uma pergunta que ela está fazendo. A gestão de pessoas tem se mostrado preparada para dar conta desse novo contexto, principalmente nos hospitais? Ela está sendo convocada a pensar o adoecimento dos trabalhadores mais do que nunca? E, para finalizar esse bloco de perguntas, a pergunta do Hudson. Qual o posicionamento do Conselho quanto ao fornecimento de EPIs para os profissionais, principalmente dentro das instituições de saúde? E aí vocês podem se candidatar a responder. Eu vou falar assim, em geral, porque tem algumas coisas que eu já venho pesquisando, né? Vou começar pela Raquel, até eu me apropriar um pouquinho da pergunta da Tainá. Raquel, já está previsto transtornos de estresse pós-traumático, aumento da síndrome de burnout para os profissionais da saúde. Eu dei aula para enfermagem por mais de 10 anos. Meus estágios eram dentro de hospital, né? De urgência e emergência aqui de Belo Horizonte. E meu trabalho era com os profissionais da saúde. Eu tenho grupos de conversa no WhatsApp ainda com esses meus colegas. E, sim, é preciso começar a pensar sobre formas de atendimento, acompanhamento, a curto prazo é o que está sendo feito, inclusive vários atendimentos online, suportes, uma reconversa com um afrouxamento um pouco das regras para poder, porque uma das formas de amenizar isso é o contato, é o convívio com os colegas. Se você repara, assim, nas mídias, às vezes, os próprios colegas estão dançando, cantando, pulando, ou tentando inserir um pouco de alegria naquele ambiente de trabalho. Então, isso é uma reconfiguração da forma de fazer desse trabalho, numa tentativa de minimizar o impacto. Mas a resposta é muito complexa. A gente não está sabendo, por enquanto, eles ainda estão naquela fase de eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E são ótimos profissionais. E o burnout gosta disso, né? Quando você termina, aí aquela exaustão te leva ao adoecimento. Então, eu acho, sim, que a gente tem que preparar para médio e longo prazo a gente ainda ter sintomas e efeitos dessa pandemia nos profissionais da saúde. Outra, a Andressa, Tainá, eu estou com a sua questão do SUS, depois eu volto nela, Beth, depois você me lembra. Valadares, quando você fala da questão da preparação dos hospitais, né? Se está sendo convocada, eu acho que não só nos hospitais, nas escolas também. Agora, se você me pergunta se ela é suficiente, aí a gente tem níveis muito diversos, muito complexos, né? Existem locais que estão um pouco mais sensíveis, mas existem locais que não é. Mas hoje se fala da saúde mental numa intensidade, hoje se preocupa, hoje está aí buscando psicólogos para atendimento, para esses grandes acidentes, né? Desde Mariana, por exemplo, aqui, desde essas coisas, há uma mobilização e uma certa preocupação, uma convocação para se pensar nos efeitos disso na população, na comunidade. Fora que nós temos aí milhares de pessoas com luto, com sentimento de luto, o que vai gerar modificações em vida, enfim, uma série de coisas nesse sentido. E a Andressa, de alguma forma, eu acho que adoecer pela presença no computador é fácil, né? A gente bota de 2 em 2 horas, levanta, dá um pouco, bebe uma água, faz alguma outra atividade. Mas a relação humana ela é muito importante. Existem pessoas com muitos conflitos no trabalho que estão adorando trabalhar em casa e evitar aquela situação de agravo no trabalho.
Outras pessoas que se sentiam mais confortadas e mais amparadas e tinham uma equipe melhor, estão sentindo essa falta. Mas, olha, eu vi casos, eu recebo vários respostas, que nesses casos, elas estão minimizando até por reuniões online. Então, agora, todos nós estamos sentindo falta do contato, porque, como o Sandro disse, a Beth colocou, o afeto é fundamental na vida de qualquer ser humano, né? Hudson, eu não posso responder, porque a pergunta é para o CRP, talvez a Beth responda, e a Tainá, só me lembra da pergunta, eu sei que está ligada ao SUS. Ela perguntou se o motivo do afastamento, do adoecimento nos funcionários do SUS e do SUAS estão mais relacionados ao medo, ao excesso de trabalho ou à frustração de ver que a situação da doença no país está fora do controle. Eu me atrevo a dizer que é um problema de junta, é tudo junto. É o medo, é essa insegurança, é essa incapacidade da gente fazer uma previsão do que vai ser ali na frente. Então, eu não... E vou mais, não acho que é só no SUS e no SUAS. Acho que lá se agrava porque eles estão na linha de frente. Mas isso afeta a todos nós, inclusive que não estamos na linha de frente, lá dentro dos hospitais. Concordo. A Sandro, do Hudson, eu vou só responder a do Hudson, e a gente passa para o Sandro, se ele quiser complementar. Está perguntando aqui qual que é o posicionamento do Conselho quanto ao fornecimento de EPI para os profissionais, principalmente dentro das instituições de saúde. O Conselho defende o trabalho seguro, assim como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e o trabalho seguro implica em fornecimento de equipamentos de segurança, tanto individuais quanto coletivos, né? Então, somos a favor, sim. E o Sindicato dos Psicólogos e das Psicólogas de Minas Gerais tem feito atuações e parcerias e visitas a instituições onde tenta conscientizar as pessoas, eu acho que isso não devia ser necessário, mas infelizmente conscientizar as pessoas não só do fornecimento que a lei exige, mas do uso, porque às vezes você tem o equipamento e o funcionário é que não faz o uso correto também. Então, há uma preocupação do Conselho em mostrar a importância disso, e ele acredita e defende o trabalho seguro. Então, portanto, somos favoráveis ao fornecimento, e não só por uma questão de cumprimento à lei, porque a gente acredita que ele, de fato, protege a integridade física do funcionário. Ok? Querem completar alguma coisa, Sandro, por favor? Ou podemos partir para um novo bloco de questões? Você está sem som. Sandro, seu microfone. Está desligado. Tá. Aí. Tá. Então, eu não vou responder de novo o que Beth e Leci já responderam. Eu queria fazer um comentário mais amplo um pouco, né? Eu acho que assim, não há quem não defenda o uso de equipamento de proteção, nesse caso agora é máscara, mas a gente já tem dificuldade com isso faz tempo, né? O equipamento de proteção individual em linha de produção, capacete, luva, óculos, né? Já é fruto de debate antigo. A gente tanto tem, de um lado, as empresas que oferecem e tem que ficar controlando para ver se o empregado está usando, e ela é atuada porque ela dá e ele não usa, é um negócio maluco, né? Você dá um equipamento para proteger o sujeito, ele é quase que um suicídio, né? Ele não usa, né? Assim como tem empresa que não fornece o equipamento também. Então, tem de tudo, essa questão só está aparecendo agora com outro colorido. Agora, perguntou-se muito sobre a pandemia, né? E eu acho que não resta dúvida de que ela está estressando todo o sistema, né? Eu não sou psicólogo, né? Mas eu suspeito que é difícil dar uma resposta sobre
como as pessoas, de uma forma geral, vão reagir. Com certeza. Eu acho que cada um, né? Tem gente que está chorando e tem gente que está vendendo lenço. Tem gente que está enfiando a cabeça no buraco e tem gente que está descobrindo outras possibilidades de viver a vida e está achando até legal, né? O que a gente conhece de empresa que está devolvendo a chave, vai trabalhar todo mundo em home office, porque eu estou economizando tempo, passagem, estou escolhendo com quem eu quero conviver, não sou obrigado a... Então, veja, eu acho que é um mundo de oportunidades, não é um mundo de coisas ruins nem coisa boa. É um mundo novo, que está colocando em xeque as nossas regras, os nossos conceitos, nossa perspectiva, e eu acho que a grande contribuição, né, da Covid, eu tenho dito muito, não desperdice a oportunidade que a Covid está gerando. As empresas e os seres humanos estão tendo a oportunidade de mudar aquilo que estava parado como projeto na gaveta anos a fio, e você não tinha coragem ou não tinha um álibi para fazer. Agora você não tem mais desculpa, agora você precisa mudar, a empresa precisa mudar. Então, eu vou ficar confortável na posição de falar das oportunidades, porque, ao mesmo tempo, tem muita gente preocupada e dando crítica, então, já está feito o encaminhamento do lado complicado. A minha perspectiva é do lado da oportunidade. Eu acredito que tem uma coisa chamada lei do progresso, e que se a gente não vai por vontade própria, a vida dá um empurrãozinho. Então, acho que nesse momento o Covid está dando uma forcinha para que a humanidade como inteiros repense, reformule conceito e construa uma outra forma de vida. Ok, obrigada, Sandro. Nós vamos partir para as últimas questões agora, e depois a gente encerra com palavras finais, curtas, de cada um dos convidados, combinado? A Rafaela Marques pergunta: neste novo contexto que vivemos, as organizações estão valorizando mais o estratégico e também pensando mais na saúde emocional do trabalhador, para um ambiente agradável. Acrescento na gestão, reunião on. Um a um, né, no inglês. One to one. Ela, na verdade, acho que ela fez uma contribuição. Mais que uma pergunta, né? É verdade. Já o Guilherme pede para falar um pouco mais desse novo mundo do trabalho, onde não há trabalho, dinheiro gerando dinheiro, financeirização. Acho que o Sandro até abordou um pouco isso, né, Sandro? Leci, quer comentar? Não tem mais perguntas? Beth, não. São só essas duas? Só essas duas para a gente partir para as considerações finais. Pode colocar, Sandro, porque eu acho que essa está mais voltada para você, e depois eu faço algum comentário. Tá bom. Então, olha, eu concordo com a Rafaela, que um grupo de empresas, eu não, assim como eu não diria como é que todo mundo está reagindo, também não me aventuraria a dizer como é que todas as empresas estão fazendo. O Brasil é uma fauna em termos de empresa, em termos de porte, crenças, valores, estilo gerencial, tem de tudo. Inclusive essa que está olhando para o futuro, valorizando pessoas. Assim como tem empresa que está enlouquecendo, né? A pessoa tem que mandar reporte a cada hora para provar que está trabalhando. Tem tudo que é possível. E tem, sim, empresas legais. Sobre esse mundo do trabalho sem emprego. Nossa, essa conversa merecia outra live, né? Mas, enfim, é o seguinte. Está muito claro que, veja, quando a gente assiste filme de ficção científica, essas utopias que aparecem, por exemplo, no Netflix, observe que, quando você fala de futuro, não tem gente trabalhando. Todo mundo está em casa, vida social, festa, não tem ninguém em fábrica, não tem ninguém em escritório. Então, tem uma chance muito grande de, no futuro, a gente não ir trabalhar. O ser humano talvez tenha outras atividades, como a criatividade, o ócio, né? É incrível tentar pensar isso hoje, no mundo que a gente está vivendo. Hoje a gente acorda e tem que pensar onde é que eu vou trabalhar para ganhar o meu sustento. Todo mundo, ou grande parte das pessoas que têm juízo, tem que pensar isso. No futuro, talvez isso não seja tão necessário. Para dar uma dica, né?
Existe lá naquele World Economic Forum, por exemplo, a discussão sobre uma coisinha chamada UBI. UBI é Universal Basic Income, ou Renda Mínima Universal. Como é que aquilo se operacionaliza? No Brasil, a gente conhece aquilo muito bem. O nosso Bolsa Família é considerado um grande experimento nessa área social. É quando você tem pessoas que decididamente não vão conseguir trabalhar nunca mais, e é preciso encontrar uma forma de manter as pessoas vivas. A gente está aperfeiçoando o mecanismo agora com a Covid, né? Está entendendo como é que funciona, aprimorando o cadastro. Então, hoje, uma boa parte do mundo está pensando como é que você vai sustentar as pessoas que não vão precisar ou não terão condição de trabalhar. E isso é muito, muito importante. Eu costumo dizer que nós temos pessoas de 3 cores na face da Terra. Eu tenho as pessoas verdinhas, que são as pessoas que estão red on, estão prontas para encarar o desafio, são digitais, vão na boa. Tem os amarelinhos, que estão lutando para sobreviver, para aprender, para digitalizar e mudar o tal do mindset. E tem os vermelhinhos. Cara, tem o vermelhinho. O vermelhinho é o cara que não vai voltar. E ele está aí do seu lado. Está do outro lado da rua, é um membro da sua família. Então, a questão é como é que vão fazer com essa pessoa? Ela precisa sobreviver. Então, essa pergunta está posta. A grande dúvida hoje é quem vai pagar a conta. São as grandes empresas? São os governos? Vamos criar um fundo para criar das pessoas que não vão conseguir trabalhar? Né? Então, a pergunta está colocada. Já existe essa possibilidade de a gente ter de pensar em alguma renda para as pessoas que não vão trabalhar. De repente, a máquina faz tudo, mas alguém tem que consumir. Quem vai pagar pelo produto que eu vendo? A pergunta não fechou ainda, mas ela está posta e, né, sugestões são bem-vindas. Eu fico pensando, Guilherme, né? Guilherme que perguntou. Eu fico pensando, é como Sócrates, é uma forma, em psicologia do trabalho, é isso mesmo. Eu fico assim, eu só sei que eu não sei. Por quê? Cada pessoa vai renormatizar, vai renormalizar, vai recriar, vai usar, como o Sandro falou aí, das suas potencialidades, dos seus recursos. E quando eu falo recurso, eu não estou falando só recurso financeiro, não. Estou falando de reconhecimento de potencialidades, oportunidades, enfim. Não tem, nós estamos vivendo a história. Então, a gente não sabe, a priori, o que vai acontecer, né? A gente vai aprender aprendendo, vai aprender com o outro, vai aprender com outras coisas. O que eu sugiro nessa época é olhar, sair de si, olhar para o outro. Veja o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, né? E aí, a partir daí, descubra o que você pode fazer, que outras competências você tem, que outras habilidades que você tem, quem são as pessoas que estão por perto. Tem gente fazendo comida, tem gente fazendo máscara, tem gente, enfim, não sei, né? Mas a gente ainda não sabe, porque a gente vinha numa lógica, que eu acho que é isso que você está dizendo, dinheiro, produzindo dinheiro, e agora a gente está começando a quebrar essas lógicas, e agora a gente está vendo isso que o Sandro está falando, pessoas pensando em pessoas que não vão produzir dinheiro, pessoas que tinham dinheiro diminuindo, né, abrindo, reduzindo custos, melhorando juros, ganhando menos para poder sobreviver. Então, é uma outra lógica que está se impondo, se implantando. A gente realmente não sabe. E aí eu volto ao Edgar Morin, né? A gente está lidando um período das incertezas, do novo, do que vem. E aí, essa capacidade de acreditar que você é capaz, capacidade de acreditar que você é capaz, não só de suportar, mas de transformar, esperança, que também acho que né, foi colocado, essa esperança, essa crença de que você vai conseguir de alguma forma, também é importante para poder você passar por isso, criar e reconstruir uma outra lógica também de sobrevivência, de vida, que tem a ver também um pouco com o que foi colocado, a questão da felicidade. Será que comprar, será que ter vai ser padrão da minha felicidade no futuro? Né? Sei lá, talvez eu tenha outros padrões, outros objetos, outras questões que vão também me fazer feliz.
Ok, gente. Eu preciso manifestar aqui a minha satisfação e a minha alegria pela qualidade do debate, do diálogo, pela participação e presença de cada um dos presentes aqui que se fizeram presentes através das questões, através das reflexões e dos comentários no chat. Quero agradecer mesmo de coração. Reforçamos aqui o convite do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais em construir, junto com a categoria, propostas para essas questões que têm emergido todos os dias nesse contexto de pandemia. Não temos resposta pronta, não temos condições de fazer uma previsão, mas a gente trabalha no sentido de minimizar as angústias, de minimizar os sofrimentos, e estamos mesmo mergulhados nessa tarefa, nessa função. Nós atravessamos uma crise sem precedentes e sabemos que o potencial da psicologia é enorme para contribuir com toda a sociedade nesse momento, independente de classe, raça, gênero e qualquer outra coisa. Estamos engajados em contribuir da melhor maneira possível, especialmente com os profissionais da própria psicologia. Portanto, consultem o Conselho, visitem o site, acompanhem os eventos. Tem sido eventos de excelente qualidade, né? Eu reforço para vocês que os canais de atendimento, apesar do atendimento presencial estar suspenso, óbvio, como a grande maioria das atividades, mas o atendimento não cessou, ele tem sido feito online. E no site do CRP tem lá o link para o atendimento que você precisar. Continue seguindo a gente nas redes sociais e acompanhe especialmente as notícias relacionadas ao coronavírus, publicadas pelo CRP. Essa transmissão dessa live de hoje também vai ficar salva aqui no canal do CRP no YouTube, e ela vai poder ser acessada a qualquer momento. Portanto, divulguem, assistam, reflitam e sugiram, inclusive, novas pautas para que a gente possa, na medida que a gente consiga, responder a essa demanda de forma mais breve possível. Obrigada a todos pelas contribuições, a Leci pela parceria já de longa data, né, Leci? Ao Sandro, uma agradável parceria, recente, mas muito agradável, muito frutífera. Espero que a gente tenha momentos ricos como esse de discussão, de aproximação da psicologia com a administração, porque no trabalho, na real, a gente vê que isso é importante e, portanto, é desejo meu, e já fica o convite para que a gente não pare por aqui. Legal. Na próxima quarta-feira, no dia 1º de julho, às 16 horas, nós já temos um outro encontro marcado neste mesmo espaço, né? E o tema vai ser reflexões sobre saúde mental da população LGBT em tempos de pandemia. Então, gente, é isso. Muito obrigada a todos. Eu queria registrar aqui no chat, mas eu honestamente não estou sabendo como fazer. Eu queria registrar minha alegria, minha satisfação e meu agradecimento. Não estou sabendo como fazer. Desculpem, eu prefiro fazê-lo ao vivo, então. Obrigadão mesmo. Palavras finais, Leci ou Sandro? Eu agradeço. Você é sempre gentil. Aqui, ó, eu agradeço a vocês, sou também muito ótimo essa parceria, pontos de contato entre a psicologia e a administração se fizeram presentes, né? E acho que é importante deixar uma mensagem de estratégia de enfrentamento desse momento, que se apropriem. Lembra quando eu falei de desaderência? Descolem dessa posição, se apropriem um pouco mais do que está ao seu redor
E quem sabe, Vygotsky fala, nós somos infinitos em possibilidades. E eu acredito muito nisso. Você vai achar um jeitinho de organizar a sua vida e dar um outro rumo para ela. Eu desejo muito boa sorte, muito sucesso nesse enfrentamento, e sejam felizes, construam, dá trabalho, mas faz bem, viu? Uma boa tarde para vocês e obrigada. Legal. Bom, eu queria agradecer novamente, Beth, Leci, né, dizer que o convite para vocês irem agora lá fazer uma live lá no CRA está feito, né? A próxima é lá, vão tomar um café com a gente. E a minha mensagem final é o seguinte, olhe para o Covid como a cura, não como a doença. É uma oportunidade ímpar de mudança planetária. Tem uma coisa muito maior, né, com todo carinho, com todo respeito às vítimas, às pessoas que perderam suas famílias. E eu acredito, pessoalmente, que nada disso acontece por acaso. Se aconteceu, tem um propósito. Então, o que é para ser? O que é para a gente mudar? O que é para a gente melhorar? Que oportunidade esse momento está gerando? Vamos respeitar o luto, vamos respeitar o sofrimento, mas em algum momento tem que bater a mão na bunda, levantar e falar, e agora? Agora é para frente nesse novo mundo que está acontecendo, né? De uma forma branda, né? É uma brisa que está passando, é silencioso, a gente só vê murmúrios e silêncios, mas a mudança está acontecendo. Então, é mudar para o quê? E qual é o meu papel no novo cenário? Muito obrigado e fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Valeu, obrigadão mesmo, gente.